Você é um astronauta ou uma astronauta e está na sua primeira missão no espaço. Você tem uma tarefa muito simples, que é realizar a manutenção e os reparos de um telescópio espacial. Aparentemente, nada demais. Porém, durante a missão, você está vendo alguns detritos espaciais que estão vindo na sua direção. Eles vieram sem aviso nenhum, então não tinha como você se precaver daquilo. E a gente sabe que detritos espaciais viajam geralmente com velocidades de até 30.000 km/h. Com metade dessa velocidade, uma lasca de tinta metálica do tamanho de um grãozinho de areia é capaz de estilhaçar a janela de um ônibus espacial, daqueles que a NASA utilizava antigamente. Agora imagine, se um pedacinho de tinta seria capaz de estilhaçar o vidro de um ônibus espacial, o que ele não faria com o seu traje espacial? Mas para sua sorte, ou nem tanto, quase todos os detritos espaciais passam direto por você. Quase todos eles, exceto por um. Uma pequena peça metálica ela atinge em cheio o seu capacete e quebra o seu visor. Por um milagre, você não morre instantaneamente. Mas agora, o seu rosto, o seu corpo estão em contato com o vácuo do espaço. O pânico toma conta de você. E o que vai acontecer com você agora? Se você quiser saber a resposta, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta. O espaço é um lugar muito perigoso. A quase ausência completa de pressão pode matar a gente de diversas maneiras. As temperaturas baixíssimas podem congelar a gente. E a radiação constante vindo do Sol também pode causar graves queimaduras e até destruir a gente. E falando em destruir, o seu capacete ele foi destruído, como a gente falou lá na introdução desse vídeo. E agora você está suscetível a todas essas coisas. Pressões baixíssimas, temperaturas congelantes ou muito altas, dependendo de onde você esteja, e também essa radiação constante do Sol. A morte é quase certa, mas calma, não vai ser instantâneo. Vai levar aproximadamente 2 minutos até que os danos sejam irreversíveis. Então, é tudo uma questão de ganhar tempo a partir de agora. Mas o que aconteceria até lá? Até esses 2 minutos em que você estaria perdido para sempre, o que você iria sofrer no espaço? Bem, já que você está exposto ao vácuo do espaço e você não consegue mais respirar, é natural que o seu primeiro instinto seja o mesmo de quando a gente está debaixo d'água, por exemplo. Quando você quer passar mais tempo sem respirar debaixo d'água, o teu primeiro instinto diz que você deve segurar a respiração. Acontece que fazer isso no espaço seria uma péssima ideia. Diferente do que a gente observa aqui na Terra, onde a pressão externa ao nosso corpo ela é maior do que a pressão interna, porque os fluidos eles têm a tendência sempre de ir da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então lá no espaço, onde o nosso corpo é o sistema de maior pressão e o lado de fora do nosso corpo é de maior pressão, vai gerar uma situação onde os fluidos do nosso corpo, como por exemplo o ar ou a água que a gente tem nos nossos tecidos, vai tender a sair do nosso corpo. Isso daí vai gerar muitos problemas. Então assim que você prende a respiração lá no espaço, você está fechando as duas principais fontes de saída do ar do seu corpo, que no caso são as suas narinas e a sua boca. Uma vez que essas portas estarão fechadas, o ar dentro dos seus pulmões irá começar a expandir, expandindo assim também os próprios pulmões. E então ele vai se expandir tanto e vai crescer tanto de tamanho que os seus órgãos internos vão começar a arrebentar. Isso daí é apenas um dos efeitos que a pressão vai causar ali no seu corpo. Então a minha primeira dica para você, caso você um dia encontre-se nessa situação bastante difícil, é não prenda a respiração se você estiver em contato com o vácuo do espaço. Inclusive, essa é uma das recomendações da NASA, que eles dão para os astronautas caso eles acabem ficando nessa situação. O que vai acontecer é que sempre que você entrar em contato com o vácuo do espaço, você expire o máximo de ar possível e depois, se tudo der certo, você vai ser resgatado. Mas caso contrário, você prenda a respiração, bem, acontece todo esse processo que eu acabei de falar para vocês. Após esses primeiros agradabilíssimos 15 segundos, você notaria o seu corpo inchar bastante. Isso acontece porque o nosso corpo ele é formado por mais de 70% de água. Então, a água que está dentro do corpo, sendo um fluido, ela sentiria essa diferença de pressão e tentaria ir para o espaço também. A gente somente incharia porque a nossa pele é resistente o suficiente para aguentar essa diferença de pressão. Então, apesar de a gente inchar bastante, pelo menos a gente não explodiria de fato. Tá tudo bem. E junto com tudo isso, você ainda provavelmente estaria exposto a duas outras situações. Dependendo do local em que você estiver lá no espaço, você pode ou não estar exposto ao Sol. No caso de você não estar exposto a ele, você teria que lidar com a sensação de um frio congelante devido às baixas temperaturas que a gente tem no espaço. Ou então,
Caso você estivesse voltado para o Sol, você teria que lidar com um calor imenso, junto com queimaduras e possíveis altas taxas de radiação ultravioleta chegando até você. De qualquer forma, você não conseguiria fugir de uma dessas duas situações. Também devido a essa questão de radiação do Sol, ao contrário do que a gente vê em filmes por aí, você não chegaria a congelar completamente. Pelo menos não nesse estágio. Seguindo adiante então, logo antes de você desmaiar, você sentiria uma sensação bem estranha, que também ocorreria devido à diferença de pressão. A gente tem bastante água, na saliva que a gente tem na nossa boca. Essa saliva iria evaporar. Uma das coisas que você sentiria antes de desmaiar, então, seria aquela sensação de borbulhar na boca. Então, já imerso no desespero, talvez você ouvisse como uma boa alternativa começar a chorar. Acontece é que nem isso o espaço permitiria a você, já que ao chorar, as suas lágrimas, que também são fluidos, tenderiam a evaporar quase instantaneamente devido às baixas pressões. Por fim, você também teria a visão embaçada, não graças às lágrimas, já que você não teria elas devido à evaporação instantânea, e sim porque o líquido cefalorraquidiano empurraria os seus olhos para frente, e esmagando levemente eles, você ficaria com a visão meio turva. Naturalmente, mais uma consequência da pressão, da diferença de pressão entre o seu corpo e o espaço. Repare que o grande vilão aqui é a diferença de pressão. Porém, não seria a diferença de pressão que te mataria nessa situação, e sim a ausência de ar para você respirar, a ausência de oxigênio na sua corrente sanguínea, já que o nosso sistema circulatório estaria funcionando normalmente no corpo. Porém, como o pulmão não estaria funcionando adequadamente, ele não entregaria oxigênio para o nosso sistema funcionar adequadamente. Então, em meio a dores inimagináveis, sendo incapaz de falar, de ver e até mesmo de chorar, a sua única opção seria a salvação de um outro colega astronauta, que talvez sequer chegasse. Num cenário otimista, caso te salvassem em menos de 2 minutos, após você já estar em uma situação segura e pressurizada, você tenderia a ficar bem. A sua pele, devido ao poder de elasticidade dela, retornaria gradualmente às situações normais. E também, dependendo do tipo de exposição, do tempo de exposição que você teve ao sol, as queimaduras não seriam tão severas assim. Você também seria capaz de já respirar, porém, provavelmente com a ajuda de aparelhos, já que os seus órgãos teriam sido danificados no processo. A questão é que se tudo fosse resolvido em menos de 2 minutos, muito rapidamente, você ficaria razoavelmente bem e não teria sequelas no processo. O problema seria se acontecesse alguma coisa pior. No pior dos cenários, caso ninguém te salvasse em menos de 2 minutos, seria o seu fim. Seu corpo, caso ninguém conseguisse alcançá-lo, estaria fadado à mumificação ou ao congelamento. Devido à ausência de oxigênio de seres decompositores, ele também permaneceria eterno, vagando por tempo indeterminado, errante e sozinho pelo universo. Mas não se preocupem, gente. A chance disso acontecer é muito próxima de zero. Tenho quase certeza que nenhum de vocês vai encontrar com uma situação dessa num futuro próximo. Mas, caso isso aconteça, vocês já sabem o que fazer. Não prendam a respiração. Para quem gostou do vídeo, existe um filme que trata de uma situação bem parecida, que é aquele filme chamado Gravidade, que tem a Sandra Bullock junto. Lá, a astronauta está realizando uma operação no lado de fora do telescópio Hubble, e daí a tripulação, a missão, ela é atingida por uma série de detritos espaciais. Então, quem quer continuar se aventurando nesse tipo de vídeo, então dá uma conferida lá, que é um filme bem bacana. Uma situação muito parecida também acontece no filme Perdido em Marte. Só que eu não vou falar exatamente o que acontece, porque daí teria alguns spoilers. Então, se você gostou do tema, tem bastante coisa para explorar por aí. Eu também sempre estou deixando linkado ali na descrição do vídeo, gente, artigos com referências, com situações onde vocês podem explorar também mais conhecimentos acerca do tema que eu falei no vídeo. Espero que vocês tenham curtido bastante. Se sim, deixem o like, comentem alguma coisa aqui embaixo, se inscrevam caso vocês não sejam inscritos no canal e vão me dizendo se vocês estão gostando do vídeo ou o que mais vocês gostariam de ver daqui pra frente no canal. Como sempre, foi um prazer inenarrável ter essa conversa maravilhosa com os senhores e senhoritas, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!